Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Estou resfriada ou com alergia, não sei o que é isso aqui, porque o nariz coça, a gente espirra. E aí o olho fica vermelho, o olho coça também, né? Não sei se isso aqui é rinite, se isso aqui é resfriado, enfim, estamos aí. Perdoe os meus olhos lacrimejantes, prestem atenção na história e não em mim, tá bom? E vamos lá com o relato de hoje, que é este daqui. Minhas loucas projeções astrais. Então vamos ver. É uma moça que nos conta, acredito, mas vamos lá. Acho que é. Olá, Ana, sua maravilhosa e canal assombrado. Adoro o canal e gostaria de compartilhar as minhas experiências no astral. Desde muito pequena, sempre tive sonhos muito lúcidos e quando eram muito bons, eu até conseguia voltar para o sonho se eu acordasse. Ai, que benção! Nesses sonhos, entre aspas, eu lembro que era muito fácil voar. Eu fazia um movimento circular com as mãos e quando levantava a cabeça e colocava as mãos para baixo, eu saía voando, tipo assim, eu acho. E eu saía voando. Era muito natural para mim. Por volta dos meus 5 ou 6 anos, eu tinha pesadelos recorrentes, onde eu andava no corredor do quintal da minha casa e quando chegava no final, perto de um bueiro que tinha perto de um portão, uma sombra preta tentava me puxar lá para dentro do bueiro, acho. Eu não conseguia correr nem gritar, era terrível. Eu lembro que sempre corria para o quarto dos meus pais apavorada e o meu pai, com toda a paciência, me levava de volta para o meu quarto para não me deixar mal acostumada a dormir com eles. E lá ele ficava até eu voltar a dormir. Eu não lembro exatamente como esses sonhos pararam. Depois de estudar sobre esses assuntos, hoje eu tenho a impressão que, na verdade, aqueles pesadelos eram projeções e que naquele determinado lugar tinha alguma força do mal que me assombrava e eu conseguia ter acesso enquanto projetada. Outra vez, eu estava dormindo e fiquei com vontade de fazer xixi. Lembro de ter ido ao banheiro, mas era como se eu estivesse levitando e não andando. Quando eu senti... Era como se eu estivesse levitando e não andando. Quando eu sentei no vaso para fazer xixi, acordei assustada fazendo xixi na minha cama e fiquei sem entender nada. Hoje em dia, acredito que talvez eu tivesse me projetado para o banheiro. Outra vez, ainda pequena, tive um sonho lúcido, que brinco até hoje que se eu tivesse acordado e tivesse escrito tudo aquilo, teria sido um filme como os de Steven Spielberg, de tantas coisas interessantes que aconteceram. Nesse sonho, eu estava em um lugar que na minha leitura era como outro planeta ou outra dimensão. Eu estava em uma guerra intergaláctica, com várias naves espaciais atirando umas nas outras, e eu estava ajudando alguém que eu não lembro direito. Eu lembro que eu estava no olho do furacão. Era um lugar lindo, meio rosa e lilás, com castelos espelhados. Acordei com barulhos na rua, mas estava tão interessante o sonho que me concentrei e consegui voltar para o sonho. Já era comum para mim conseguir voltar se eu me concentrasse. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos nessa época. Esse sonho, entre aspas, foi tão real que mesmo tão pequena eu tive a impressão que teve início, meio e fim. Era como um filme completo de ficção científica. Acordei eufórica, contando para minha mãe. Essa experiência foi tão marcante que até hoje, aos 35 anos, ainda me lembro. Anos se passaram, me mudei para os Estados Unidos e nunca mais tinha tido nenhum sonho lúcido. Conversando com uma amiga que também é dessa vibe, entramos nesse assunto de sonhos e eu comentei que eu voava muito nos meus sonhos quando criança. Ela então me disse que também voava e fazia movimentos com as mãos. Perguntei para ela que movimentos ela fazia e Ana, para minha surpresa, os movimentos que ela fazia com as mãos eram exatamente como os que eu fazia. Naquele momento foi como uma confirmação de que aqueles sonhos talvez realmente fossem projeções. Até que comecei a estudar mais sobre espiritualidade e sobre uma determinada terapia holística.
Nesse dia, eu estava no meu quarto, lendo e vendo vídeos sobre essa terapia, deitada de lado na minha cama, até que começou a me dar sono, e só me lembro de ouvir muitas vozes no meu quarto, como se eu estivesse em um restaurante. Eu fiquei incomodada, porém não estava com medo. Eu conseguia ouvir até a voz da minha mãe, que está no Brasil. Com muito esforço, conseguia me virar para o outro lado e as vozes continuavam. Eram muitas pessoas falando ao mesmo tempo, mas eu não conseguia entender o que falavam porque era muita gente. Até que enfim eu consegui dormir. Dias depois eu estava deitada na minha cama, quase dormindo, abri os olhos e vi o meu quarto com uma atmosfera diferente, com luzes azuis cintilantes na minha frente, mas na hora eu não liguei as coisas. Que eu poderia estar em uma projeção, entendeu? Nesse dia, prefiro dizer que sonhei, porque eu não lembro detalhes, mas sonhei que voei. Fui parar na lua e fiquei lá escavando, como se estivesse pendurada na lua. Podem rir, tá? Eu também ri desse sonho depois. Alguns meses se passaram e ano passado, no verão de 2021, em junho ou julho, verão lá, tá? Eu viajei pra praia com umas amigas e na volta eu estava exausta. Tomei um banho, deitei na minha cama e fiquei assistindo TV. Já percebi que essas projeções acontecem quando eu tô muito cansada. Naquele processo entre meio dormindo e meio acordada. A esse ponto eu já tinha tentado fazer algumas meditações para projetar, mas nunca dava certo e eu sempre caía no sono. Só dá certo quando eu não tô esperando. Alguns minutos depois, muito relaxada, senti meu corpo tremer. Já sabia o que aquilo significava e que eu estava em estado vibracional. É isso? Acho que é isso. Eu tinha plena consciência, então só relaxei. Fui levitando no meu quarto, sem acreditar que finalmente, depois de tanto tempo, estava acontecendo. Levitei mais e me vi sobrevoando o meu prédio, meu bairro, e num piscar de olhos eu estava em uma cidade. Parecia a Europa. Depois sobrevoei um outro lugar e acredito que fiquei com um pouco de medo. E aí pensei, tá bom, agora eu quero voltar. Quando o pensamento veio à minha mente, me senti sendo puxada de volta para o meu corpo. E é aí que vem a parte mais interessante dessa experiência. Eu fui caindo de costas e na queda eu via uns feixes, de luz laranja na lateral dos meus braços, até que encaixei de volta no meu corpo e acordei. Eu lembro que passei uns 15 minutos com uma sensação muito boa e aos poucos fui lembrando com detalhes de todo o ocorrido. Meses depois eu tive outra projeção. Saí do meu corpo e me vi levitando. Eu lembro que fui para a órbita da Terra e enquanto eu subia, eu vi pequenas partículas rosa claro, caindo, como se estivessem descendo para a Terra. Não sei porquê, mas naquele momento eu tive a sensação de que aquelas pequenas luzes caindo eram consciências que estavam indo encarnar na Terra. Depois disso, me vi em um lugar que acredito ser algum outro planeta. Eu não sei explicar o que era aquilo, mas lembro que era um lugar totalmente diferente de tudo que já vi. Eu tentava me concentrar ao máximo para visualizar tudo aquilo e não esquecer depois. Era tudo muito cinza, tecnológico, e tinha umas coisas caindo do céu, tipo cilindros prateados, e outros objetos também prateados em formato de câmeras. Tipo, tava chovendo essas coisas daquele céu. Foi super estranho. Meses se passaram e em maio desse ano, no dia do meu aniversário, em maio daquele ano, né, desse ano, no dia do meu aniversário, eu lembro que eu fiz muito exercício físico nesse dia. Era no meio da semana, eu ia comemorar só no final de semana, então fui para casa, não quis comer nada, porque estava fazendo jejum intermitente. Tomei um banho, assisti um filme e fui dormir. Foi o primeiro dia que eu dormi na intenção de projetar e deu certo. Eu lembro que eu tentei fazer uma meditação, mas me segurando para não capotar, porque eu estava muito cansada. Ana, acho que essa projeção foi um belo presente de aniversário. Eu sou fascinada pelo Egito
e tenho certeza de que já vivi lá em alguma outra encarnação. Algum tempo depois, o meu corpo entrou em estado vibracional, novamente, e fui subindo, e dessa vez eu me vi no espaço, sobrevoando o globo terrestre. Nesse momento, me concentrei e fiquei girando muito, mas muito rápido mesmo. Foi lindo demais. Era como se eu estivesse girando em volta da Terra, procurando algo. Em um determinado ponto, eu parei de girar e fui arremessada em uma área que parecia que tinha muita terra. Era muito marrom e só me veio à cabeça que era o Egito. Eu tenho quase certeza que eu entrei lá. Mas infelizmente, depois disso, eu não lembro de mais nada. Porque falei dos exercícios físicos. Ah, tá. E por que eu falei dos exercícios físicos e do jejum que eu fiz antes? Pois eu acredito que esses fatores ajudaram para que eu tivesse essa projeção sensacional. Talvez, se eu tivesse comido carne, por exemplo, eu tenho a impressão de que eu não teria conseguido projetar de barriga cheia. Ou se tivesse, talvez fosse para um lugar de baixa vibração. Eu acredito que os exercícios que eu fiz naquele dia e todo o processo antes de dormir aumentaram a minha vibração. Olha, eu ouvi em algum lugar exatamente isso, que para você projetar, realmente você tem que tomar cuidado com o que você come, não é para dormir de barriga cheia, pelo contrário. E bem que minha avó falava, dormir de barriga cheia dá pesadelo. Será que se a gente projetar de barriga cheia, a gente vai para lugares ruins? Então, tudo isso influencia. Tem toda uma parte física para você trabalhar, para facilitar você ter uma viagem astral legal. Mas vamos continuar aqui, ó. Agora vem a cereja do bolo. Depois dessa última projeção no meu aniversário, eu contei o ocorrido para os meus pais. Minha mãe então me contou que a mãe dela, minha amada avó, já falecida, tinha experiências desse tipo. Ela disse que o meu avô morria de medo. A minha avó morava em uma cidade no interior do Rio Grande do Norte e era super conhecida na cidade por ser benzedeira. Eram filas enormes na casa dela para benzer crianças e tal. Ela era um ser de luz. Agora vem a narração da minha mãe sobre um caso ocorrido com a minha avó, pela interpretação da minha avó. Ela disse que um dia estava no seu quarto e a cama começou a tremer, o que na minha interpretação, na verdade, era o corpo dela entrando em estado vibracional. E que ela ouvia o ronco do meu avô, o barulho na rua e tudo mais. Porém, o quarto estava um pouco diferente e ela estava flutuando na cama. A minha avó sempre dizia à minha mãe que se um dia ela visse alguém em sonho... Minha avó sempre dizia à minha mãe que se um dia ela visse alguém em sonho, perguntasse: quem pode mais que Deus? E se a pessoa respondesse ninguém, é porque era um ser do bem. E nessa noite que a minha avó teve essa experiência, ela viu um homem da cidade dela, que havia morrido recentemente. Esse homem olhava para ela com um semblante muito triste. Então minha avó fez a tal da pergunta a ele. E ele respondeu: ninguém. Ela então perguntou o que ele estava fazendo no sonho dela, se ele queria alguma coisa. Ele disse que precisava da ajuda dela, pois tinha desencarnado, mas não conseguia ter paz e seguir em frente, porque a esposa dele não estava ajudando. Ela estava inconsolável, ela só chorava, e isso não estava ajudando ele a partir em paz. Ele pediu para minha avó avisá-la que ele estava bem e que ela precisava entender a partida dele e parar de sofrer. Minha avó perguntou como a esposa ia acreditar nela, e ele deu o número do documento dele. Ela foi até a casa dele e deu o recado à esposa. Bom, a minha interpretação é a de que a minha avó também se projetava e eu herdei essa facilidade, digamos assim. Eu digo facilidade porque acredito que todos são capazes de se projetar, com o estudo de técnicas e meditações, né? Porém, algumas pessoas têm mais facilidade, até mesmo de lembrar dessas projeções. Enfim, Ana, desculpe pelo longo relato, mas eu quis colocar todas as informações que eu lembrava. Eu espero que gostem. Um abraço para você, para sua família linda e a galera do canal Assombrado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, algumas coisas me fazem pensar se eu também já projetei. Travou?
Primeiro, desde criança eu lembro de sonhos. Na verdade, até o momento, a maioria, eu não... É difícil me lembrar de um sonho onde é dia. Geralmente os meus sonhos são à noite mesmo. Tudo acontece à noite ou sob uma luz azulada. Como se fosse só uma iluminação da luz do luar. É meio escuro, sabe? Todo lugar que eu vou é meio escuro. Já tive sonhos muito claros em locais que eu tenho certeza no meu sonho que é outro país. Que eu tô em outro país, eu entro em loja, eu passo por locais onde são feitos de pedra, eu ponho a mão e falo, nossa, tô aqui, tenho certeza. Nossa, eu vejo o lugar, é um lugar que eu nunca vi na vida, mas eu consigo descrever que tem uma loja meio ali pra baixo, uma janela assim, uma casa desse jeito, e eu tenho essa lembrança, eu consigo, alguns sonhos, eu consigo passar por eles tudo de novo. Trechos, né? Não eles completos, assim. Mas são sonhos que eu tenho certeza que eu tô nesse lugar. Com pessoas e tudo mais. Já sonhei também que voava. Que assim, quando eu tenho consciência, entendeu? Quando eu pego e falo, isso aqui é um sonho, ou sei lá, vou tentar voar. Aí eu dou um pulão. Tipo, aí o pulo vai que nem se estivesse na lua, sabe? Na verdade não é bem voar, mas é conseguir dar um pulo muito alto e longo, que eu sei que eu vou cair lá na frente. Sinto até o frio na barriga de estar indo assim e descendo. Então eu falo, será que são projeções? E esse negócio também que ela citou aqui de você fazer uma coisa e depois você descobrir que você estava dormindo, na verdade. Aí, às vezes, eu pensava, eu sonhei que eu fui no banheiro. Mas será que realmente não foi o meu corpo astral que levantou querendo ir no banheiro e não deu certo? Esses dias, eu dormi escutando o celular, musiquinha, assim. E aí, eu tinha certeza, porque na minha cabeça eu peguei o celular e fui dar pause na música, trocar a música. Só que eu apertava na tela do celular para parar a música, nada acontecia. Ainda eu pensei, gente, deu pau no celular, porque nada acontece. Eu clico aqui, nada acontece. Aí eu botei o celular do lado e tirei o fone. E dormi. Aí quando eu acordei no meio da madrugada de novo, eu estava com o fone. Eu falei, mas eu tirei o fone. Aí eu peguei o celular, tinha parado a música sozinho. Aí eu fiquei pensando, mas eu cliquei tudo no celular pra... Aí eu pensei, depois eu fiquei pensando, será que eu acordei meio que no astral? Que nem quando a gente tenta acender uma luz ou ter um contato físico com alguma coisa, quando você tá no astral, mas você não consegue acender uma luz, você não consegue interagir, porque você tá no seu corpo astral, não no físico. Mas como que eu levantei o celular, então? Não clicava, não fazia... Será que eu sonhei? Tirei o fone e não tava... Eu não sei. Depois eu fiquei pensando nisso, sabe? Mas vocês já passaram por esse tipo de situação? Eu já passei também por outras que, na minha cabeça, eu tô dormindo ali. Eu falo, eu já levantei, já fui no banheiro, já escovei o dente, já troquei. De repente, eu tô na cama ainda. Eu falei, não, cara, eu não fiz nada disso. Eu sonhei que eu fiz. Pode ser sonho também, né? Que a sua mente tá falando que você precisa levantar, precisa fazer isso. E meio que isso acontece na sua mente. Mas será que pode ser, às vezes, você se projetando e fazendo as coisas no astral, em vez de, né? Não só a sua mente, mas o seu corpo astral, sei lá, fazendo isso? Já passou por uma experiência desse tipo? Conta pra gente, a gente quer saber. Conte a sua experiência e deixe os seus comentários também com respeito, ok? Vamos dividir essas experiências aí. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.